Muito bem, vamos iniciar mais uma aula de matemática para as turmas de oitavo ano. Hoje estudaremos o uso de letras para representar números. Vamos iniciar então com um pouco de história. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. O advogado e matemático francês François Viète foi quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usados até hoje. É importante destacar que a utilização de símbolos matemáticos e o uso de letras para representar números é uma construção que possui a contribuição de diversos matemáticos no decorrer da história. E François Viète foi basicamente o responsável por introduzir esse sistema de maneira organizada. Palavras importantes quando nós trabalhamos com o uso de letras e simbologia matemática. A palavra soma, ela é uma palavra que indica a operação de adição e é representada então pelo sinal de mais. A palavra diferença, ela indica a operação de subtração e é representada então pelo sinal de menos. Produto é um indicador da operação de multiplicação, representado pelo sinal de vezes. E o quociente, que é o indicador da divisão, é representado então pelo sinal da operação de divisão. É importante ficar atento a essas palavras e entender e, claro, relembrar a que operação matemática essas palavras estão associadas. Vamos então para alguns exemplos. Vejamos uma sentença matemática escrita com palavras. A soma de dois números reais A e B. Vejam que é uma expressão matemática grande se comparado do ponto de vista da simbologia matemática. Nós vamos então representar essa sentença por meio de uma expressão matemática. Então eu fico atento para a palavra soma, que nós já sabemos que é um indicador de adição, e os números reais A e B, que são as letras que representam esse número. Eu tenho então A mais B. Vejam como uma expressão inicialmente de um tamanho grande se torna algo bem conciso e muito mais simples de ser entendido. A mais B, indicando então a soma de dois números reais A e B. Vejamos agora a diferença entre dois números reais A e B. Se eu estou falando de diferença, então eu estou trabalhando com a operação de subtração. Então aqui é A menos B. O produto de dois números reais A e B. Se eu ainda trabalho com os números reais A e B e agora utilizando a operação produto, eu estou então fazendo uma multiplicação, A vezes B. Quociente entre dois números reais A e B, portanto A dividido por. Percebam como é algo muito sofisticado, algo muito bonito de se trabalhar. Uma sentença, várias sentenças que antes eram representadas com muitas palavras. Numa linguagem matemática se torna uma linguagem curta, simples e, para quem compreende a linguagem matemática, é muito mais simples trabalhar então o uso de letras e a simbologia matemática. Nós temos outros termos importantes. Quadrado. A palavra quadrado vai sempre nos remeter ao expoente 2. E aqui, por exemplo, o quadrado do x, o quadrado do y, o quadrado do z é representado com o x elevado ao expoente 2, o y elevado ao expoente 2 e o z elevado ao expoente 2. A palavra cubo nos dá uma indicação do expoente 3. Aqui eu tenho o cubo do x, do y e do z, sempre com essas letras elevado ao expoente 3.
Então eu tenho x elevado a 3, y elevado a 3 e z elevado a 3, x ao cubo, y ao cubo e z ao cubo. Dobro. Dobro nos dá a ideia de duas vezes, ou seja, o número multiplicado por 2. 2x, 2 vezes x, 2y, 2 vezes y, 2z, 2 vezes z. A mesma ideia nos traz a palavra triplo, que é 3 vezes x, 3 vezes y, 3 vezes z, e a palavra quádruplo, que é 4 vezes. Bom, e os outros números multiplicativos que geram também a ideia de multiplicação também são representados dessa forma. Então, para 4 vezes, eu tenho 4 vezes x, 4 vezes y, 4 vezes z, 4x, 4y, 4z. A palavra metade nos dá a ideia de divisão por 2, então eu tenho x dividido por 2, y dividido por 2, z dividido por 2. Aqui nós optamos por representar a divisão pela simbologia de fração, que poderia muito bem ser a notação tradicional de divisão. Terça parte, divisão por 3, então x por 3, y por 3, z por 3. E quarta parte também é divisão agora por 4, x por 4, y por 4, z por 4. Então, chama a atenção aqui para a representação de divisão, que pode ser feito tanto pelo sinal de divisão como por meio de uma fração. E fiquem atentos a essas palavras, esses termos e o que eles indicam, porque essas indicações facilitarão muito a nossa representação matemática. Temos aqui as palavras, uma linguagem comum que elas indicam, e aqui uma representação matemática. As sentenças aqui estão numa linguagem matemática, e vocês percebam que é uma linguagem bastante sofisticada e que é muito importante que nós possamos compreender essa linguagem para nos familiarizarmos com a matemática. Alguns exercícios. Eu vou apresentar para vocês aqui uma sentença matemática, utilizada com letras, palavras, e nós vamos representar elas matematicamente. Então, usando letras para representar valores desconhecidos, represente matematicamente. Tem aqui uma expressão com várias palavras. Nós vamos tentar deixar essa expressão um pouco mais sofisticada a partir de uma linguagem matemática. A soma de um número real ou o triplo de outro número real. Então, as palavras-chave aqui são soma e triplo. Eu tenho a soma de um número real com o triplo de outro. Então, vai ter um sinal de adição e vai ter um número lá, uma letra multiplicado por 3. Como são dois valores, eu vou ter um valor somado pelo outro. Como x mais 3y. Então, está aqui a soma do número real com o triplo de outro. Então, x mais 3y. Vejam que é muito bonito, fazer esse tipo de representação matemática. Tem uma coisa aqui que é representada de maneira, vamos dizer assim, bem ampla, e a gente reduz isso para uma expressão simples, bem pequena. X mais 3y é a soma de um número real com o triplo de outro. Lembrando que eu poderia colocar aqui outras letras. Aqui poderia ser A mais 3B, por exemplo, ou poderia ser M mais 3N, e assim por diante. A pessoa que vai fazer a representação é que escolhe que letras ela vai escolher. Nós, por convenção, estamos utilizando aqui as letras X e Y. Agora, olha só, a metade da diferença entre dois números reais. Metade da diferença. Apareceu aqui a metade, ou seja, uma divisão por 2. E a diferença entre dois números reais, então eu vou fazer a diferença de dois números utilizando a simbologia do sinal de menos. E a metade eu vou ali colocar uma fração dividindo por 2. Assim, x menos y sobre 2. Então, a diferença, aqui eu tenho entre dois números reais, e essa diferença dividido por 2. Então, é a metade da diferença. Isso é muito, muito bonito. A partir do momento que a gente consegue compreender essas coisas, a matemática fica muito mais clara na nossa mente. Vamos então para o quadrado da soma de dois números reais. Olha, é bem interessante notar aqui que eu sempre pego essa segunda parte primeiro. Olha só, soma de dois números reais, então depois dessa soma eu pego o quadrado dela. Então aqui eu tenho a soma dentro do parêntese e elevado ao quadrado. Então a soma está aqui dentro e o quadrado. Então eu tenho o quadrado da soma de dois números reais. Agora, essa sentença aqui houve só a troca da palavra soma com quadrados. Então aqui é a soma dos quadrados.
Antes era o quadrado da soma, agora é a soma dos quadrados de dois números reais. Então aqui eu tenho dois quadrados e a soma entre eles, né? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado somado com y ao quadrado. É muito legal isso, interessante mesmo. Olha só, o produto da soma pela diferença de dois números reais. A sentença matemática, no princípio, ela é muito complicada de se entender, mas a partir do momento que vocês forem estudando e forem vendo essas coisas, vocês vão se familiarizar com isso. Então veja só, o produto da soma pela diferença de dois números reais. Então tem uma soma, tem uma diferença, tem um produto entre elas. Então olha só, a soma, a diferença e o produto entre elas. Então x mais y vezes x menos y é o produto da soma pela diferença de dois números reais. Vamos então para um problema um pouco mais prático, né? Que é determinar a área e o perímetro de figuras geométricas. Nesse caso, nós temos duas figuras geométricas abaixo. Vamos começar com a primeira. Temos aqui um quadrado de lado L e eu vou calcular a área desse quadrado. Só como que eu calculo a área desse quadrado? É o lado vezes o lado, L vezes L. Se eu aplico aqui a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço? Eu repito a base, somo os expoentes, aqui é 1, fica subtendido. Então 1 mais 1, 2, L ao quadrado, L vezes L dá L ao quadrado. Então L ao quadrado é a representação matemática, simbólica, né, matemática, para a área de um quadrado qualquer. E eu tenho que isso é uma expressão bem simples, bem pequena, mas que nos tem uma representatividade aí, uma representação muito ampla, né? Que representa a área de qualquer quadrado. Aqui o perímetro desse quadrado, eu estou representando aqui intencionalmente pela letra P. Então, para representar o perímetro, eu tenho que somar todos os lados do quadrado. Como são 4 lados, vai ser L mais L mais L, dá 4L. E aqui, esse 4L é uma sentença matemática, então, que é utilizada para representar o perímetro de qualquer quadrado. Vejam que é uma linguagem muito simples, né? Muito concisa, vamos dizer assim. E eu represento por meio de uma simbologia algo muito amplo, se torna bastante simples. É claro que a princípio é um pouco difícil de compreender, mas a partir do momento em que nós vamos continuando lidando com essas coisas, nós vamos compreendendo. Trata-se de uma linguagem nova para muitos, que é a linguagem matemática. Assim, para aqueles que estão aprendendo uma língua estrangeira, precisam estar atuando dentro dessa língua, como o inglês, por exemplo, você está praticando, para conseguir compreender e utilizar. A linguagem matemática também tem essa característica. A partir do momento que você começa a utilizar, você vai se familiarizando com ela e as coisas vão ficando cada vez mais simples. Eu tenho aqui A e B, são os lados do retângulo. Então a área do retângulo vai ser representada por A vezes B, que dá AB. Se AB é uma simbologia matemática que representa a área de qualquer retângulo. E aqui eu tenho o perímetro do retângulo. Vejam que eu tenho esse lado A, esse outro lado também mede A. E aqui é B, aqui também B. Então A mais B mais A B é o perímetro do retângulo, que é a soma de todos os valores dos lados. Então quando eu somo A com A dá 2A, somo B mais B dá 2B. Então o perímetro de qualquer retângulo é 2A mais 2B. E vocês verão que eu não posso fazer essa soma, exatamente pela questão de aqui eu tenho uma letra A e aqui uma letra B, então não posso somar isso aqui. Então fica simplesmente assim, 2A mais 2B. Muito simples, é uma linguagem nova, é uma representação simbólica matemática. Nós estamos começando a trabalhar agora com isso, nós chamamos matematicamente de expressões algébricas, que é a temática geral essas aulas a partir de agora, e hoje foi apenas uma introdução sobre o conteúdo de expressões algébricas e, claro, continuar trabalhando com esse tipo de linguagem e à medida que nós formos trabalhando, achar cada vez mais simples. Dúvidas, perguntas, podem escrever aí nos nossos comentários ou podem então ir no grupo e fazer o levantamento das questões que vocês não tiverem entendido. Até lá, até a próxima aula e, claro, sempre desejo bons estudos a todos vocês. Tchau!